Glória a Deus. Povo bonito e abençoado. Amém. Mas, não sei se vou meter a mão no que eu trouxe para pregar hoje, porque Deus já começou a ministrar meu coração aqui para falar algumas coisas. Algum tempo atrás, não muito distante, nós estávamos cantando essa música, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E quando nós estávamos cantando lá na igreja essa música, o Senhor começou a ministrar meu coração, falou com certo algumas coisas aqui. E aí eu comecei a ministrar lá, e agora eu vou ter que falar com vocês também, porque eu fiquei responsável daquilo que Ele me deu. Então, nós estamos vivendo debaixo da nova aliança. A Bíblia está dividida em duas alianças: a antiga, que é o Velho Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento. Amém? As pessoas da antiga aliança, elas viviam de acordo com a lei de Moisés. Se elas guardassem todos aqueles preceitos, aqueles mandamentos, todas aquelas coisas, aqueles cerimoniais todos, eles teriam a bênção de Deus. Se eles não guardassem, eles estariam debaixo de maldição. Então, chegou o tempo em que Jesus veio. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. E agora, no Velho Testamento, o homem tinha um coração endurecido, um coração de pedra, que a Bíblia fala. E ele tinha que obedecer leis externas. Agora, no Novo Testamento, o primeiro milagre que acontece na vida daquele que crê em Jesus Cristo é que ele nasce de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é ser reconectado com Deus, receber a vida de Deus. Estávamos perdidos, estávamos em trevas, estávamos no reino do inimigo, no reino das trevas. Mas quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós ouvimos falar das boas novas, das boas notícias, a Bíblia diz em Colossenses que nós somos espiritualmente transportados do reino das trevas para o reino da luz, a saber, seu Filho Jesus Cristo. Então, fisicamente eu estou aqui em Ogag, espiritualmente eu estou no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Você, fisicamente, quem antes de nascer de novo tinha uma certa, sei lá, era careca, era gordinho, era magro como eu, vai continuar assim, a não ser que faça algumas coisas naturais para mudar, não é? Mas dentro, a mudança, o novo nascimento afeta o teu espírito. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Esse corpo não é o verdadeiro eu é o espírito. Então, quando a Bíblia diz assim que nós nascemos de novo, fomos ressuscitados, fomos vivificados, tudo isso é sinônimo para o mesmo termo. Significa que nós recebemos a vida de Deus, Deus tocou o nosso espírito. É por isso que quem crê em Jesus Cristo, quem recebeu pela fé Jesus Cristo e se tornou a nova criatura, agora ama a Deus, ama a palavra de Deus, antes a gente não queria saber de ir igreja, me reunir, não tinha paixão nisso. Eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, aí veio um rapaz moreninho e falou assim: paz, meu irmão. E eu, meio racista naquela época, olhei assim, falei: irmão, não sei o que lá, entendeu? Porque eu não tinha entendimento dessas coisas. Mas quando eu nasci de novo, quando você nasce de novo, o amor de Deus é derramado em seu coração. Isso é uma coisa maravilhosa. E isso foi quando eu entrei. Mas ali naquele momento, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, na minha vida, eu nasci de novo. Aleluia. Era um dia de batismo e eu me batizei naquele dia. Porque eles perguntaram: você tem certeza? Eu falei: eu creio que Jesus é o Cristo. É a fé, é a certeza, é a convicção. Não é por obras que você conquista as coisas no reino de Deus, nessa nova aliança, é pela fé. E então, quando aquele irmão veio falar comigo, eu queria abraçar ele, porque agora o amor de Deus estava no meu coração. Aleluia. O Espírito de Deus está com você. Então, nessa nova lei, aí essas promessas, aquilo que foi lido lá de Isaías: derramarei do meu Espírito, essa visão do Espírito vindo, se manifestando no ambiente, essa visão é só quando você recebe a primeira vez. Lá no livro de Atos diz que eles estavam reunidos e o Espírito veio.
Em outras partes da Bíblia diz que o Espírito caiu sobre alguém. Mas agora é diferente, porque na antiga aliança o Espírito Santo só ungia sacerdotes, reis e profetas, e não permanecia neles. Por isso nós temos aqueles termos: o Espírito Santo subiu, se ausentou ou veio para ungir, capacitar, fazer aquilo, mas não permanecia. Mas nessa nova aliança é-nos dito pelo Senhor Jesus que Ele permaneceria conosco para sempre. Aleluia. Quer você sinta ou não, Ele está aí. Você foi selado para o dia da redenção. Quando um selado, olha a palavra selado, você vai no correio colocar uma carta e eles selam, não tem como tirar aquele selo daquele envelope. Assim é o Espírito Santo. Você foi selado para o dia da redenção. Se o foi de fato, Ele está aí. Mesmo que você amanheça aquele dia que você não tem uma percepção natural, você não está sentindo, mas você não foi chamado para andar por sentimento, nem por vista. Você foi chamado para andar pela fé. A Bíblia diz, aí você fala eu creio, você reage eu creio. Então nessa nova aliança, nós não convidamos, a dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, como se ele tivesse vindo de algum lugar. A gente está convidando ele para vir de algum lugar. Se você já o recebeu, ele está aí dentro de você. Aleluia. Se você não recebeu, ele vai vir. Aleluia. Uma vez. E permanecerá para sempre com você. Glória a Deus. Agora o que vai acontecer várias vezes? Não é ele ficar entrando e saindo. É você ser cheio. A Bíblia diz que nós podemos ser cheios do Espírito Santo muitas vezes. Porque olha, adorar, salmodiar, cantar com o coração, amar o cônjuge. Porque quando a gente lê isso ali em Efésios, né, infelizmente colocar no capítulos e versículos, mas se a gente tirar o capítulo dos versículos e continuar lendo, vai ter honrar pai e mãe, vai ter amar a esposa, vai ter toda aquela... Isso mantém você cheio do Espírito Santo. Agora quando a gente prega, quando a gente ora, expulsando o demônio, quando a gente está evangelizando, a gente está gastando aquilo. E você então precisa estar se enchendo, se enchendo, se enchendo. Agora veja o que acontece. O que acontece para que num ambiente as pessoas sintam a unção, percebam, olha, esse culto é diferente. É porque alguém ou algumas pessoas ali estão transbordando. A Bíblia diz no livro de Atos que os apóstolos transbordavam do Espírito Santo de alegria. Transborda é algo que sai de dentro de você e começa a derramar, começa a tocar as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. E aí todo mundo sente, olha, o Espírito Santo veio e está aqui hoje. Não, ele está transbordando através de alguém. Jesus falou, se alguém crê em mim conforme diz as Escrituras. A nossa crença tem que ser conforme diz as Escrituras. Se alguém crê em mim conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do interior do seu ventre. No Brasil a gente tem aquela mentalidade de eu vou no acampamento para Deus tocar em mim, para Deus falar comigo. Gente, Deus quer fazer isso todo dia. À medida que eu vou me enchendo do Espírito Santo, essas coisas vão fluindo. É cura, é revelação. Os dons do Espírito vão fluindo. A vida cristã é para ser uma vida maravilhosa. Aleluia. Não é para a gente viver de acampamento em acampamento, não é para a gente viver de conferência em conferência. Olha, eu não sou contra isso não. Eu prego em conferência e prego em acampamentos. E eu ensino essas coisas. Olha, essa vida que vocês... Isso que vocês querem de vez em quando, Deus quer que você tenha constantemente. E não é só no culto, quando você começa a se encher, é no seu trabalho, é na rua. Glória a Deus. Aleluia. Eu me converti numa época que as pessoas buscavam a Deus. Tinha fome de Deus, tinha sede de Deus. Em São Paulo, às vezes, tinha evangelistas, tinha homens e mulheres cheios do Espírito Santo, paravam no ponto de ônibus, esperando o ônibus. O pessoal que estava endemoniado na frente começava a cair endemoniado no ponto de ônibus. Porque não resistia ao poder do Espírito Santo na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Então, quando você pensar em enchimento do Espírito Santo, quando você pensar na unção tomando conta do lugar, você tem que pensar em algo que está transbordando. Que está saindo de você e tocando as pessoas ao seu redor. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, foi o que ela disse? O que foi que Jesus falou? Eu senti que unção saiu de mim. Quem deu essa unção a Jesus Cristo? O Espírito Santo.
A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré mais do que a todos os seus companheiros. Jesus é o nosso primogênito. Nós somos irmão dele, ele é o nosso irmão primeiro. E ele foi o mais cheio de todos. Mas ele também disse em outro lugar que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E maiores, não no sentido de uma grandeza maior, mas no sentido de, porque o Espírito Santo está aqui conosco, e porque hoje nós também temos a tecnologia, temos tanta coisa que a gente pode fazer no sentido de quantidade.